Há silêncios que gritam mais alto do que palavras. Há camas divididas por corpos próximos, mas corações distantes. Há mesas onde duas pessoas se sentam todos os dias, mas já não se encontram. E há alianças que continuam no dedo, pesadas não pelo ouro, mas pelo cansaço que carregam. Você já sentiu isso? Já acordou ao lado de alguém? E ainda assim, se sentiu sozinha? Já percebeu que o amor continua ali, mas a intimidade parece ter se perdido em algum lugar do caminho? Quando um casamento cansa, ele não grita primeiro, ele sussurra. Ele começa no acúmulo de pequenas frustrações, em expectativas não ditas, em toques adiados, em conversas substituídas pelo silêncio. E pouco a pouco, aquilo que deveria ser refúgio se transforma em território árido. A pergunta não é se isso acontece, a pergunta é: o que fazer quando acontece? Talvez você tenha chegado até aqui buscando respostas reais, não discursos vazios. Talvez seu coração esteja exausto de tentar sozinha. Talvez você ame, mas esteja cansada de lutar sem direção. E é exatamente aqui que uma verdade antiga, profunda e muitas vezes ignorada começa a emergir, uma verdade que não nasce da psicologia moderna, nem de fórmulas prontas, mas da palavra viva de Deus, que atravessa séculos e continua tocando lares, corpos, emoções e alianças. Há um mistério esquecido no centro do casamento. Um princípio que não fala apenas de deveres, mas de entrega, não apenas de papéis, mas de unidade, não apenas de convivencial, mas em intimidade restaurada. O apóstolo Paulo escreveu sobre isso em um tempo de caos, tensão e desordem, quando famílias também estavam à beira do colapso. E ele não começou falando de amor romântico, ele começou falando de algo mais profundo, submissão mútua no temor de Cristo. Sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo, diz Efésios 5:21. Essa frase parece simples, mas carrega um peso espiritual capaz de reconfigurar um casamento cansado. O que ela realmente significa? Como isso se aplica à mulher que trabalha, cuida, se doa, se preocupa e ainda assim se sente invisível? Como essa verdade pode tocar a frustração emocional e até sexual que muitos não têm coragem de confessar? Há também um livro poético, intenso e ousado na Bíblia que muitos evitam, mas que Deus inspirou, Cânticos dos Cânticos. Nele, a intimidade não é tabu. O desejo não é pecado. A celebração do corpo, da presença e do prazer mútuo é apresentada como parte da aliança. Por que isso quase nunca é ensinado? O que foi perdido no caminho entre o altar e o quarto? O que se quebrou entre a promessa e a rotina? Hoje, verdades ocultas começam a ser reveladas, não para expor, mas para curar. Não para acusar, mas para reconstruir. Existe um caminho bíblico, passo a passo, para restaurar a intimidade quando o casamento está cansado. Um caminho que começa no coração, passa pela alma e alcança o corpo. Um caminho que Deus desenhou não para poucos, mas para todos que ainda estão dispostos a ouvir. Permaneça até o final. Há respostas que só se revelam para quem decide atravessar o silêncio. A restauração preparada para quem não desistiu, mesmo estando cansada. E esta jornada está apenas começando para compreender o peso das palavras que hoje tocam o seu casamento. É preciso voltar no tempo, não para romantizar o passado, mas para encarar a realidade crua em que essas verdades foram reveladas. A carta aos Efésios não nasceu em um ambiente de estabilidade emocional, prosperidade familiar ou harmonia social. Ela foi escrita em um mundo em colapso, onde lares estavam sob pressão constante, e o casamento era atravessado por tensões políticas, espirituais e culturais profundas. Éfeso era uma das cidades mais importantes do Império Romano, rica, estratégica, cheia de comércio, poder e influência, mas também espiritualmente confusa. Ali se erguia o templo de Ártemis, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, centro de idolatria, prostituição cultural e exploração emocional. As pessoas buscavam prazer, segurança e identidade em deuses que não viam, em rituais que prometiam controle sobre o amor
a fertilidade e o destino. O casamento, nesse contexto, era muito mais um contrato social do que uma aliança de entrega. A mulher era frequentemente silenciada, o homem pressionado a manter domínio. O afeto era secundário, a intimidade, fragmentada, politicamente, Roma impunha sua força. Havia impostos abusivos, violência institucional, medo constante. Espiritualmente, o povo vivia dividido entre o evangelho nascente e os antigos sistemas religiosos que prometiam soluções rápidas para dores profundas. As famílias sentiam isso dentro de casa. Discussões, frustrações, afastamento emocional. Não era diferente do que muitas vivem hoje, apenas com outras roupas e outros nomes. Paulo escreve essa carta da prisão. Ele não fala de submissão, amor sacrificial e unidade conjugal de um lugar confortável. Ele escreve acorrentado, cercado por injustiça, com um corpo limitado, mas com a visão espiritual clara, enquanto o mundo ao redor gritava por controle, poder e prazer imediato. Paulo apresenta um caminho oposto, o caminho da cruz aplicada ao cotidiano do lar. O caos humano era evidente. Homens tentando afirmar autoridade sem amor, mulheres tentando sobreviver emocionalmente sem voz, lares cheios de gente, mas vazios de presença, alianças mantidas por obrigação, não por intimidade. É nesse cenário que Efésios 5 surge, como uma contracultura espiritual, não para reforçar opressões, mas para curar distorções, não para calar dores, mas para organizá-los sob Cristo. Quando Paulo diz que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, ele está confrontando diretamente um sistema inteiro de egoísmo masculino. Quando fala de respeito e entrega, ele está restaurando a dignidade feminina, e quando chama ambos à submissão mútua, ele está desmontando a ideia de que alguém vence dentro do casamento, enquanto o outro perde. Esse texto nasce em meio a lares cansados, em meio a casamentos pressionados pela rotina dura, pela falta de recursos, pela confusão espiritual. Ele não ignora o caos, ele entra nele e faz isso mostrando que o problema não é apenas comportamental, mas espiritual. O casamento refletia o estado da alma do povo, distante de Deus, distante uns dos outros. Talvez você perceba algo familiar aqui, um mundo acelerado, exigente, espiritualmente ruidoso. Muitas vozes dizendo como um casamento deveria ser, poucas ensinando como reconstruí-lo. Quando ele está cansado, assim como em Éfeso, hoje também há promessas vazias de felicidade instantânea, enquanto o lar vai sendo deixado para depois. Mas é justamente quando tudo parece à beira do colapso que Deus começa a revelar seus caminhos mais profundos. A história ainda não acabou. O caos não tem a última palavra. E a Bíblia nunca fala de restauração sem antes expor a realidade com verdade. Há algo mais que precisa ser visto, um rosto humano dentro desse cenário. Uma história que se parece com a sua... E é para lá que seguimos agora, entre as linhas da carta aos Efésios. Há uma presença silenciosa que muitas vezes passa despercebida. Não é um nome próprio, não é uma personagem citada diretamente, mas é uma vida real, concreta, pulsando por trás das palavras. É a mulher cristã daquele tempo, convertida em meio ao caos, esposa em um mundo que não protegia seu coração, crente em Cristo, mas ainda aprendendo a viver essa fé dentro do casamento. Imagine essa mulher. Ela acorda cedo, seu corpo já sente o peso das responsabilidades. Há tarefas domésticas, cuidados, expectativas que nunca cessam. Seu marido também carrega pressões, mas ela sente que precisa ser forte o tempo todo. Ela ama a Deus, frequenta a comunidade cristã escondida entre perseguições e olhares desconfiados. Mas quando volta para casa, percebe que sua fé ainda não encontrou espaço pleno dentro da relação conjugal. Ela ora, mas se sente cansada. Ela tenta conversar, mas nem sempre é ouvida. Há dias em que o toque faz falta, há noites em que o corpo está ali, mas o coração está distante. Ela não deixou de amar, ela apenas se perdeu no meio de tantas entregas. Sua fé está viva, mas
Ferida, sua esperança resiste, mas enfraquecida pelo silêncio acumulado. Essa mulher conhece bem a contradição. Ela sabe o que a palavra diz, mas vive a distância entre o ideal e o real. Ela carrega culpa por se sentir frustrada. Pergunta-se se é falta de espiritualidade sentir desejo, querer proximidade, sonhar com um casamento mais vivo. Ela não fala disso com ninguém, guarda. Em Golem segue há também o medo. Medo de confrontar. Medo de parecer ingrata. Medo de desagradar a Deus. Medo de admitir que algo tão sagrado quanto o casamento pode estar cansado. E ainda assim, ela continua. Porque acredita, porque fez uma aliança, porque espera, mesmo sem saber exatamente o quê. Sem saber exatamente o quê. Essa mulher representa muitas que hoje ouvem este vídeo. Mulheres que trabalham dentro e fora de casa, que cuidam de filhos, de pais, de contas, de emoções alheias. Mulheres que se tornaram fortes demais para serem acolhidas. Mulheres que aprenderam a sobreviver, mas não sabem mais como se sentir desejadas. Paulo Mulheres que escreve amam para a Deus, ela também, mas não quando ele sabem fala como de trazer trazer Deus mútua para ele o não está pedindo centro que ela da se intimidade anule. conjugal. Ele Ele está revelando que o peso não deve estar só sobre seus ombros. Quando fala de amor sacrificial, ele está dizendo que ela não foi criada para mendigar afeto. E quando compara o casamento à relação entre Cristo e a Igreja, ele está elevando a experiência conjugal a algo santo, vivo e restaurador. Essa mulher ainda não sabe, mas está prestes a ouvir um chamado. Um convite que não começa exigindo mudança do outro, mas despertando algo dentro dela. Um chamado que confronta, mas também cura. Um chamado que a tira da invisibilidade e a coloca novamente no centro da história de Deus. Porque Deus vê o que ninguém vê. Ele vê o cansaço escondido. Ele vê o desejo sufocado. Ele vê a fé que resiste mesmo frágil. E é exatamente aí que ele começa a falar. Algo está prestes a acontecer. Um encontro que muda a forma de enxergar o casamento, a si mesma e o próprio Deus. Há momentos na vida em que Deus não fala em meio ao barulho, mas no instante em que tudo parece suspenso, para aquela mulher, o chamado não vem como uma resposta imediata para o casamento cansado, mas como um despertar interior. Não é uma acusação, é uma convocação. Um encontro que acontece no lugar mais improvável, dentro do coração que já estava quase desistindo. Ela ouve as palavras sendo lidas na comunidade cristã. A carta de Paulo ecoa no ambiente simples, iluminado por poucas lamparinas, mas algo acontece. As frases não passam por ela, elas a atravessam. Sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. Essas palavras não soam como peso, soam como verdade, uma verdade que queima suavemente, como brasa viva tocando aquilo que estava adormecido. Não há relâmpagos visíveis, mas há luz. Uma clareza que cega os velhos padrões e revela novos caminhos. Ela percebe, talvez pela primeira vez, que Deus não está pedindo que ela suporte tudo em silêncio. Deus está chamando ambos para um lugar mais alto, um lugar onde o amor não é exigido, é oferecido, onde a intimidade não é usada, é cuidada, onde o casamento deixa de ser campo de batalha e volta a ser altar. O temor toma conta dela, não um medo paralisante, mas um respeito profundo. A sensação de estar diante de algo santo. Deus não está distante do quarto, da rotina, do cansaço. Ele está ali, ele sempre esteve. A voz não grita, mas estremece. Estremece porque confronta a ideia de que o casamento acabou, de que a frustração é o fim, de que a distância é irreversível. Ela entende que o chamado começa nela, mas não termina nela. Começa no coração, mas se manifesta em escolhas, em conversas difíceis, em vulnerabilidade, em oração sincera, em disposição para reconstruir, não sozinha, mas com Deus no centro. O chamado não ignora a dor, mas dá direção à dor. É aqui que você também é chamada a perceber, não como espectadora, mas como participante dessa história. Deus não está pedindo perfeição, Ele está pedindo presença. Se esta palavra toca você, escreva nos comentários um versículo que represente o seu desejo
de restauração. Não como exposição, mas como ato de fé silencioso. Deixe seu like como gesto de reciprocidade à palavra que alcança o seu lar. Inscreva-se para manter essa vibração ativa, não como hábito digital, mas como compromisso espiritual de permanecer ouvindo o que Deus está falando. Permaneça até o final. Há mais revelações à frente, e cada uma delas constrói o caminho da restauração. O chamado foi feito. A pergunta agora não é se Deus falou. A pergunta é: o que será feito com aquilo que foi revelado? Quando o chamado de Deus é compreendido, ele quase nunca vem acompanhado de facilidade. Ele vem com direção, mas também com peso. Para aquela mulher, a missão agora se desenha diante dela com contornos desafiadores. Deus não pediu que ela fugisse. Não pediu que ela endurecesse o coração. Também não pediu que ela aceitasse tudo passivamente. O que ele pediu foi mais profundo, mais difícil, e por isso mesmo parecia impossível. A missão era reconstruir a intimidade onde o cansaço havia se instalado, restaurar a conexão onde o silêncio se tornou hábito, voltar a enxergar o marido, não apenas como fonte de frustração, mas como alguém igualmente ferido, pressionado, incompleto. Deus a chama para um movimento que exige coragem emocional, um movimento que não começa cobrando mudança, mas oferecendo presença. E isso custa caro, porque amar quando se está cansada exige mais do que força humana, exige rendição, exige fé prática, exige enfrentar o medo de ser rejeitada outra vez, de falar e não ser ouvida, de se expor e não ser acolhida. A missão parece impossível porque toca exatamente onde dói, onde ela aprendeu a se proteger, onde criou muros para sobreviver. Ela sabe que, ao tentar de novo, pode se frustrar de novo, que ao se aproximar, pode não encontrar resposta imediata, que ao buscar diálogo, pode encontrar resistência. E ainda assim, a direção de Deus não muda, porque a missão não é controlar o resultado, mas obedecer ao processo. Deus não prometeu que seria rápido, prometeu que seria transformador. Há também a rejeição dos homens, no sentido mais amplo, vozes que dizem para desistir, conselhos rasos que minimizam a aliança, olhares que julgam sem conhecer a história. A mulher se sente sozinha nessa missão. Poucos entendem o peso de continuar tentando quando o coração já está cansado. Poucos respeitam a decisão de lutar com fé, não por aparência, mas por convicção. O custo emocional é alto. Há noites de choro silencioso. Há orações interrompidas por suspiros profundos. Há momentos em que ela se pergunta se está ouvindo Deus corretamente. A solidão aparece não porque ela esteja sozinha fisicamente, mas porque carregar esperança sem garantias é um dos atos mais solitários que existem. Mas é exatamente aí que a missão se revela santa, porque Deus nunca envia alguém para reconstruir sem antes se comprometer com o processo. Ele vê cada tentativa, ele vê cada lágrima, ele vê cada gesto pequeno que ninguém valoriza. E ele sustenta, mesmo quando tudo parece pesado demais. Essa missão não é sobre salvar um casamento com as próprias mãos. É sobre permitir que Deus entre onde ele sempre desejou estar. No centro da aliança, no espaço da intimidade, no lugar onde o amor estava cansado, mas ainda vivo, e a história ainda não terminou. Porque toda missão impossível carrega em si o início de algo novo. Mesmo quando os primeiros passos doem, quando a missão começa a sair do campo das intenções e entra na vida real, as dores aparecem quase imediatamente. Não porque a decisão foi errada, mas porque tudo o que estava escondido começa a vir à tona. Para aquela mulher, os primeiros passos não foram marcados por respostas rápidas ou mudanças visíveis. Foram marcados por tensão, por desconforto, por uma sensação profunda de vulnerabilidade. Ela tenta falar, escolhe palavras com cuidado, abre o coração com medo e às vezes encontra silêncio. Outras vezes encontra defesa. Há momentos em que o marido não entende, em que reage com ironia, impaciência ou fuga. Não porque não se importe, mas
porque também não sabe lidar com o que sente. E isso dói mais do que antes, porque agora ela está exposta. Vêm as críticas, algumas sutis, outras diretas. Pessoas que dizem que ela está tentando demais, que deveria se preservar mais, que está esperando mudança de quem talvez nunca mude. Essas vozes não ajudam. Elas aumentam o peso, fazem-na questionar se está sendo ingênua, se está confundindo fé com insistência. O desânimo tenta se instalar como resposta lógica também a zombaria silenciosa. Não dita em palavras, mas em atitudes, conversas interrompidas, gestos frios, rotinas que não se alteram. A sensação de falar para paredes, a sensação de que o esforço não está sendo visto e, nesse ponto, a tentação de desistir se apresenta como alívio. Parar de tentar parece mais fácil do que continuar sentindo. Ela falha também. Há dias em que perde a paciência, em que reage com dureza, em que se fecha de novo e depois chora, sentindo culpa por não conseguir sustentar aquilo que decidiu. As lágrimas vêm no banho, no travesseiro, em orações quebradas. Ela não é forte o tempo todo, e isso a faz sentir que está decepcionando a Deus. Mas Deus não se decepciona com lágrimas. Ele não se afasta diante da fraqueza. Pelo contrário, é nesse ponto que ele se aproxima, porque reconstruir intimidade não é um processo linear, é um caminho cheio de avanços e recuos, de dias bons e dias confusos, de esperança renovada e cansaço profundo. Essa mulher representa tantas outras que ouvem agora. Mulheres que decidiram tentar mais uma vez, que começaram conversas difíceis, que buscaram aconselhamento, que oraram com sinceridade e ainda assim se sentiram feridas no processo. Se você está nesse lugar, saiba, a dor das primeiras ações não é sinal de fracasso, é sinal de movimento. A Bíblia nunca promete que obedecer será indolor. Promete que não será em vão. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, diz o Salmo 35. Essa manhã nem sempre chega rápido, mas ela chega, porque Deus não abandona quem caminha com o coração quebrantado. Se você se identifica com essa fase, escreva nos comentários apenas uma palavra. Permaneço, não para provar nada a ninguém, mas como lembrete para si mesma de que você ainda está aqui. Deixe seu like como gesto de reciprocidade à palavra que acolhe a sua dor. Permaneça até o final. Algo sendo construído, mesmo quando tudo parece frágil, as dores iniciais não definem o fim da história. Elas apenas revelam que algo vivo está sendo tocado. E onde há vida, Deus ainda está trabalhando. É neste ponto da jornada que a palavra de Deus deixa de ser apenas consolo e passa a ser fundamento. Porque não há reconstrução verdadeira sem entendimento espiritual. A dor vivida até aqui não é aleatória, e a Bíblia não trata o casamento como um acordo frágil baseado apenas em sentimentos. Ela o revela como um mistério espiritual profundo, carregado de significado, propósito e autoridade divina. Paulo, ao escrever aos Efésios, diz algo que muda completamente a forma de enxergar a intimidade conjugal. Maridos, amem suas esposas, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, Efésios 5:25. Essa afirmação não é poética apenas. Ela é teológica. Cristo não amou a igreja quando ela estava perfeita. Ele a amou quando ela estava distante, confusa, cansada e ferida. O padrão de amor no casamento não é a resposta do outro, mas a entrega inspirada por Cristo. E logo antes disso, Paulo estabelece a base: sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. Efésios 5:21. Aqui está uma das revelações mais negligenciadas. Submissão mútua não é hierarquia emocional, é disposição espiritual. É escolher servir mesmo quando o orgulho quer vencer. É reconhecer que o casamento não é um campo de poder, mas um espaço de rendição. Quando essa verdade é compreendida, algo se alinha. A mulher deixa de carregar sozinha a responsabilidade pela harmonia. O homem deixa de ver amor como controle. Ambos são chamados a olhar para Cristo como referência, não um para o outro como medida final. Isso muda tudo. Cânticos
dos Cânticos aprofunda ainda mais essa revelação. Ali, Deus inspira um texto inteiro dedicado à celebração da intimidade. Beije-me ele com os beijos da sua boca, porque melhor é o seu amor do que o vinho. Cânticos 1:2. Não há culpa no desejo, não há vergonha no prazer. A intimidade física é apresentada como linguagem de amor dentro da aliança. Não, como algo separado da espiritualidade. Quando o casamento está cansado, muitas vezes a intimidade foi reduzida a obrigação ou silêncio. Mas a Bíblia mostra que ela é expressão de vínculo, segurança e pertencimento. O meu amado é meu, e eu sou dele. Cânticos 2:16. Essa declaração revela identidade compartilhada. Não posse, pertencimento mútuo. Há também simbolismos profundos. O casamento reflete a relação entre Cristo e a Igreja. Isso significa que a restauração da intimidade conjugal aponta para algo maior, a capacidade de Deus de restaurar vínculos quebrados. Cada gesto de reconciliação, cada conversa honesta, cada tentativa de aproximação carrega autoridade espiritual. A revelação aqui é clara: o cansaço no casamento não é sinal de fim, mas convite à maturidade espiritual. Deus não ignora o corpo nem as emoções. Ele as integra, ele ensina que o amor verdadeiro passa pela cruz, mas não termina nela. Ressurreição faz parte do processo. Quando essa verdade desce do entendimento para o coração, a esperança ganha raízes. Não. Uma esperança ingênua, mas bíblica, fundada em promessas que não falham. O que Deus uniu, ninguém separe. Mateus 19:6 não é uma ameaça, é uma proteção. Há ainda mais a ser revelado, porque toda verdade, quando plenamente compreendida, conduz a uma decisão. E essa decisão marca o clímax da história. Chega um momento em toda a jornada espiritual em que não é mais possível permanecer apenas refletindo. A verdade revelada exige uma resposta. Para aquela mulher, esse momento não acontece em um cenário extraordinário, mas no ponto mais sensível da história, quando ela precisa decidir se permitirá que Deus intervenha onde antes ela tentava controlar, suportar ou evitar. O clímax não é uma explosão externa, é um alinhamento interno, um instante silencioso em que o coração compreende que a restauração não virá pela força nem pela negação da dor, mas pela entrega consciente. Ela entende que reconstruir a intimidade não significa apagar o passado, mas redimir o presente. Não significa garantir o resultado, mas confiar o processo. Há juízo aqui sim, mas não contra pessoas. O juízo recai sobre padrões antigos, sobre expectativas irreais, sobre silêncios prolongados, sobre a ideia de que o casamento precisa sobreviver apenas pela resistência humana. Essas estruturas começam a ruir. E, quando caem, algo novo se abre espaço. A intervenção divina não chega como mágica. Ela se manifesta como clareza, como coragem para dizer a verdade com amor, como humildade para ouvir sem se defender, como sensibilidade para perceber o outro não como inimigo, mas como companheiro de jornada. Esse é um milagre silencioso que transforma lares, corações ensináveis. Ela decide orar diferente, não mais pedindo que Deus mude o outro primeiro, mas que governe a relação. Decide agir com intencionalidade, um gesto simples, uma conversa sem acusação, um toque sem cobrança, uma escuta sem pressa. Pequenos movimentos que, somados, criam um ambiente onde Deus pode operar e algo começa a acontecer. Não necessariamente no ritmo que ela desejava, mas no ritmo da graça. A tensão diminui, o olhar muda. A presença volta a ser percebida. Não porque tudo foi resolvido, mas porque Deus entrou em cena. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Salmo 127:1. Essa verdade agora deixa de ser conceito e se torna experiência. Esse é o ponto de virada, onde a fé deixa de ser apenas crença e se torna prática diária. Onde a mulher cansada percebe que não está sozinha na reconstrução. Onde a esperança, antes frágil, ganha corpo. Onde a intimidade, mesmo tímida, começa a respirar
novamente. Se você chegou até aqui, este clímax também é seu. Escreva nos comentários uma frase simples: Deus governa meu lar. Não como declaração pública, mas como selo espiritual desse momento. Deixe seu like como gesto de reciprocidade à palavra que conduz à decisão. Inscreva-se para manter essa vibração ativa, permanecendo conectada a conteúdos que fortalecem a fé e a esperança. Ainda há aplicação prática a ser feita, porque a vitória espiritual precisa descer para o cotidiano. E é isso que veremos a seguir. Toda revelação bíblica que não encontra espaço na vida prática se torna apenas informação. Deus nunca falou apenas para emocionar, mas para transformar o cotidiano. E agora, a história que acompanhamos se volta diretamente para você, mulher que carrega cansaço, preocupações e uma fé que, apesar de ferida, ainda pulsa. A pergunta deixa de ser o que isso significou lá atrás e passa a ser como isso toca minha vida hoje. Quando o casamento está cansado, a ansiedade costuma se instalar primeiro. Ansiedade sobre o futuro, sobre o que vai acontecer, sobre até quando será possível continuar. A Bíblia orienta de forma clara: lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7. Lançar não é fingir que não sente, é escolher não carregar sozinha. Comece reconhecendo diante de Deus aquilo que você vem acumulando em silêncio. Há também o medo. Medo de mudanças, de conversas difíceis, de perdas emocionais. O medo paralisa e cria distância. Mas a palavra diz: no amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. 1 João 4,18. Esse amor não nasce da resposta do outro, mas da certeza de que Deus sustenta você. Quando o medo é entregue a Ele, a coragem se torna possível. Ainda que pequena, as preocupações financeiras e familiares também drenam a intimidade. Contas, responsabilidades, decisões pesadas ocupam o espaço que deveria ser de conexão. A Bíblia não ignora isso. Jesus diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Colocar Deus no centro não elimina os problemas, mas reorganiza as prioridades, trazendo paz ao coração e clareza às decisões. A solidão dentro do casamento é uma das dores mais profundas. Estar acompanhada e, ainda assim, sentir-se só. Deus afirma: não é bom que o homem esteja só. Gênesis 2:18. Essa verdade também se aplica à mulher. A intimidade foi criada para combater a solidão, não para aumentá-la. Pequenos passos práticos ajudam. Escolher um momento de conversa sem acusações. Expressar sentimentos em vez de cobranças. Buscar aconselhamento cristão quando necessário. A autoestima ferida também precisa de cuidado. Muitas mulheres passam a acreditar que não são mais desejáveis, interessantes ou vistas. A palavra confronta essa mentira. Tu és preciosa aos meus olhos, digna de honra, e eu te amo. Isaías 43:4. A restauração do casamento começa também pela restauração da forma como você se enxerga diante de Deus. Aplicar tudo isso não exige perfeição, exige constância, um dia de cada vez. Uma oração sincera, uma atitude alinhada com a palavra, um limite saudável, um gesto de carinho, um silêncio respeitoso quando necessário. Deus trabalha no ordinário. Se este capítulo falou diretamente com você, escreva nos comentários: não estou sozinha. Deixe seu like como gesto de reciprocidade à palavra que orienta a sua caminhada. Permaneça até o final. Ainda há uma palavra de consolo profundo preparada para o seu coração. Agora, permita que estas palavras sejam recebidas não apenas como ensino, mas como consolo direto de Deus ao seu coração cansado. Porque antes de qualquer restauração externa, o Senhor cuida do interior. Ele não ignora suas lágrimas silenciosas. Ele não minimiza o peso que você carrega. Ele vê, ele sabe, ele está perto. Deus vê quando você tenta e não é compreendida. Vê quando você ora e parece não obter resposta imediata. Vê quando você se esforça para manter a fé viva enquanto tudo dentro de você pede descanso. O Senhor está
perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Salmo 3:4 e 18. Essa proximidade não é teórica, é presença real, sustentadora. Deus cuida de você nos detalhes. Ele cuida das emoções que ninguém percebe. Cuida da exaustão acumulada. Cuida da confusão interna. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Salmos 5:5 e 22. Sustentar não é apenas manter de pé. É carregar quando as forças acabam. É segurar quando as mãos tremem. Deus guia seus passos mesmo quando o caminho parece incerto. Você não está andando às cegas. O Senhor te guiará continuamente. Satisfará a tua alma em lugares áridos. Isaías 5:8 e 11. Mesmo no casamento cansado, Ele sabe abrir fontes no deserto. Ele sabe ensinar novos caminhos onde antes só havia repetição de dor. Deus sustenta sua fé quando você acha que ela é pequena demais. Jesus disse que uma fé como um grão de mostarda já é suficiente. Não é o tamanho da sua fé que importa, mas o Deus em quem ela está depositada. Ele honra a perseverança silenciosa, e Deus restaura. Essa é uma promessa que atravessa gerações. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Joel 2:25. Restauração não significa voltar exatamente ao que era antes, mas construir algo novo sobre fundamentos mais profundos, mais maduros, mais verdadeiros. Receba essa palavra como abraço espiritual. Você não falhou por estar cansada. Você não perdeu a fé por sentir dor. Você não está atrasada no propósito de Deus. Ele trabalha no tempo certo, com amor perfeito. Se essa consolação alcança você, escreva nos comentários: Deus me sustenta, não como obrigação, mas como resposta do coração. Deixe seu like como gesto de reciprocidade à palavra que fortalece. Inscreva-se para manter essa vibração ativa, permanecendo debaixo de mensagens que edificam sua fé. Estamos chegando ao encerramento. Há ainda um convite final, uma continuidade dessa jornada espiritual que não termina aqui. A jornada chega ao seu encerramento, mas a obra de Deus continua. Assim como a noite cede lugar ao amanhecer, este momento não representa um fim, mas um ponto de transição. O casamento cansado não foi exposto para ser condenado, mas para ser cuidado. A dor não foi revelada para gerar culpa, mas para abrir espaço à restauração. Há um silêncio diferente agora. Não o silêncio da distância, mas o silêncio da reflexão. Um espaço interno onde a esperança começa a respirar novamente. Deus trabalha nesses espaços. Ele reconstrói quando permitimos que a palavra encontre morada. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Salmo 2:9 e 11. Essa paz não depende de circunstâncias perfeitas, mas da certeza de que Ele está presente. Se esta mensagem edificou você, deixe seu like como gesto de reciprocidade à palavra de Deus, que alcança lares e corações, não como apoio a um canal, mas como sinal de gratidão espiritual. Inscreva-se para manter essa vibração ativa, permanecendo conectada a conteúdos que alimentam sua fé e fortalecem sua caminhada. Cada inscrição se torna um ato de apoio para que a palavra continue alcançando mais pessoas. Escreva nos comentários um versículo que represente sua fé neste momento, não para os outros verem, mas como altar simbólico, um ato simples que sela aquilo que Deus falou ao seu coração hoje. Permaneça até o final do próximo vídeo como continuação dessa jornada espiritual. Há processos que Deus conduz passo a passo e cada etapa importa. Que ao terminar de ouvir, você sinta paz, paz, que a esperança encontre lugar dentro de você, que o sentimento de pertencimento seja restaurado. Você não está sozinha, você faz parte da história que Deus está escrevendo. E essa história não termina no cansaço, mas na fidelidade dele. Descanse, reflita, volte sempre, a palavra permanece viva.